Então, pessoal, é um prazer estar com vocês, né? O Dr. Latif, nosso presidente, pediu para eu fazer a abertura desse nosso encontro, porque ele teve um impedimento, não pôde vir, e a doutora Carla, nossa vice-presidente, também não pôde. Então, é um prazer ver esse projeto caminhando, né? Tendo adesões, espero que a gente compartilhe bastante, né? É um prazer a gente ter hoje aqui o doutor Adolfo Touzão falando para a gente sobre PIS e COFINS, creditamento, possibilidades. O doutor Adolfo é membro da nossa comissão, advogado muito experiente na área tributária, muito atuante aqui no Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, quero agradecer inicialmente, doutor Adolfo, e passar a palavra para ti, para começar as considerações desse nosso encontro. Obrigado, minha querida amiga Aline, também grande advogada, contabilista, atuante da nossa comissão. Obrigado pela introdução. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês sobre um tema que é bastante sensível e bastante delicado, principalmente porque não tem resposta fácil quando o assunto é PIS e COFINS. A própria natureza dele já traz uma certa complexidade, como um tributo indireto que é, mas, para além disso, tanto a Receita quanto a jurisprudência, elas contribuem bastante para que a interpretação do PIS e da COFINS seja ainda mais complexa. Colocando todo mundo num cenário geral, o que a gente está tratando aqui? Bom, a gente está tratando de conceito de insumo, né, para PIS e COFINS, que basicamente vai fazer muito sentido nas operações onde eu consigo tomar crédito de PIS e COFINS, ou seja, operações de não cumulatividade do PIS e da COFINS. Certo. Tudo bem, Adolfo, onde que está possibilitada a previsão disso? Bom, lá no artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, eu tenho alguns exemplos do que são considerados insumos para o PIS e para a COFINS. Esse artigo já foi fruto de diversas instruções normativas da Receita Federal, a mais famosa de todas, talvez, as instruções 247 e 404 da Receita Federal do Brasil, que foram fruto de ações diversas dos contribuintes que culminaram no RESP 1.221.170, que acabou sendo afetado a temática dos recursos repetitivos, 779 e 780, onde o STJ enfrentou de maneira mais direta o que ele considera insumo. Enfrentou de maneira direta? Pero não mútuo. Por quê? O STJ ele trouxe algo muito importante, que é o fato de que a IN não poderia limitar, né, como ela previa, limitações ao que poderia ser considerado como insumo, mas, por outro lado, ele trouxe uma interpretação um tanto quanto subjetiva do que pode ser considerado insumo. Então, o que o STJ tem determinado como insumo é tudo aquilo que é essencial ou primordial ou, então, indispensável à execução da atividade econômica daquele contribuinte. Então, basicamente, o que o STJ disse foi análise de creditamento ou do que é considerado insumo para PIS e COFINS vai depender de uma questão de caso concreto. E assim tem sido as hipóteses e os questionamentos sobre insumos no PIS e na COFINS. Recentemente, a própria Receita Federal até emitiu um parecer COSIT 5, se não me engano, onde ela até aceitou esse parecer normativo COSIT 5. Ela emitiu esse parecer depois do julgado do STJ, reconhecendo esse conceito de insumo, porque basicamente o que ela disse foi: isso não muda em nada o que eu já faço, porque você não delimitou exatamente o que é insumo. Então, a gente pode ter como considerado insumo energia elétrica, alguns tipos de bens e serviços, aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, bens recebidos em devolução, vale transporte, vale refeição, vale alimentação, fardamento, uniforme dos funcionários. Tudo isso pode ser considerado como insumo, mas vai depender da atividade que está sendo desenvolvida. Então, recentemente eu estava até lendo um artigo que achei bem interessante. Tinha até gente considerando os programas de implementação de Lei Geral de Proteção de Dados
como um insumo capaz de gerar créditos de PIS e COFINS. Por que não? É uma obrigação que você tem que se adequar, gera um custo, e acho que vale a pena a gente pensar, né, isso como uma forma de gerar créditos para aquela PJ que precisa atender a uma determinação legal, né? É imprescindível que ele atenda, do contrário, se ele trata dados e não tem, ele vai ser autuado, pode ser multado, pode sofrer ações dos próprios consumidores. Então, vejam que o conceito de insumo, ou discutir insumo no PIS e na COFINS, ele não tem uma resposta necessariamente direta. Então, aqui, as minhas provocações iniciais nesse relatório são muito mais de buscar, junto com vocês, entender, né, como que a jurisprudência tem olhado para isso, como que a própria Receita tem olhado para essas operações, para poder conseguir determinar o que é passível de ser utilizado como crédito por esse contribuinte. E aí eu passo a pergunta um pouco para vocês. O que vocês, na experiência que vocês já têm tido hoje em dia, têm visto como operações ou como bens que possam ser considerados nessa fase, né, de apuração do PIS e da COFINS como capazes de gerar crédito para as atividades econômicas? Está muda ali. É uma pergunta para todos? É. Então, vou dar exemplos que eu já vi. Porque quando se trata de PIS e de COFINS, o STJ tem, né, depois de migrar entre uma teoria da Receita Federal que não aceitava nada, dos contribuintes que permitia tudo, hoje o entendimento da Receita Federal é no sentido do teste da retirabilidade ou no conceito de essencialidade. O que seria isso, né? Se retira determinado componente do produto final, eu chego no meu produto final, e daí diz, se tu não chega, então isso é insumo. No Rio Grande do Sul se tinha muita discussão disso relacionado à indústria de aço, que é a Gerdau Aços Fortes, né? Uhum. Porque se eu não aplicar determinado gás no vergalhão de ferro, o vergalhão vai existir? Fechou tese até de discussão se a água seria insumo ou não, né? Porque assim, como é que eu vou esfriar meu vergalhão? Sim. Né? Então, assim, eu não chego lá sem isso. Que foi daí também o fundamento que seria o teste da retirabilidade ou também o fisco, né? O STJ entende o da essencialidade, que foi quando veio a turma dos EPIs atrelados à Covid, né? Então, sim, aí a gente tem o álcool gel. O álcool gel era obrigatório, não foi a fabricante que inventou que tem que botar álcool gel. O governo disse, agora tem que ter álcool gel para a fábrica funcionar. Bom, se é então, eu li esses dias um artigo, que se é por imposição legal, daí isso é reconhecido. Né? Se não é por mera liberalidade. Se a lei manda, ó, tu tem que ter isso para tu produzir, então eles estão reconhecendo como insumos, para a gente refletir. Eu acho que quando a gente trata de PIS e de COFINS, eles são os chamados tributos, até anotei aqui para observações. Nerd é nerd, né? Não adianta, a gente anota, pergunta. Que o PIS e o COFINS é um tributo base sobre base, né? Então, diferente Sim. do... Então, assim, quando ele é base sobre base, o que é a base? É o faturamento e a receita. O que é redutor do faturamento e da receita, né? Então, eu, como contadora, confesso que, na minha opinião, toda despesa necessária é redutora da receita, né? Então, que seria uma redutora da base, assim, Sim. Como contadora, eu não consigo nem vislumbrar tu não poder utilizar, né, uma receita administrativa. Eu acho uma maluquice isso, né? Tipo, né? Mas... aqui a Gabriela está falando que essa foi a tese da LGPD como insumo também. Por quê? Porque é por determinação Sim. legal, né? Se a lei está mandando, então já tem precedentes favoráveis nesse sentido no que tange a determinação legal. Então, de Sim. repente, se consegue. Vocês viram também aquele da propaganda? Pois é, esse da propaganda eu achei curioso. Eu achei bastante curioso, porque
eu gero um incentivo maior, né, de fazer propaganda. Só que, por outro lado, a gente tem hoje em dia várias PJs que lidam com um tráfego intenso de dados e cuja atividade principal é exatamente essa, de fazer publicidade, e queriam se valer disso quase que o faturamento inteiro dela. Pois A é. parte, se fazer propaganda é isso, vale Mas crédito. até que ponto, para essas empresas aí que tu está falando, para essas aí eu acho que a propaganda é insumo. Porque o que acontece? Porque assim, se ela só vive de tráfego, Sim. então ela não teria direito a crédito desse insumo, porque assim, ela vive de aparecer, né? E se ela não tiver o tráfego pago, ela não aparece, porque o Google não é para bono, né? Exatamente, ele não é gratuito. Mas é uma Então, discussão interessante. até quem faz o Instagram aqui, alguém mais faz Instagram de uma maneira mais profissional, assim, voltado para o trabalho? O Gabriel diz que posta umas coisas também, né? Então, o Gabriel é ativo, o Gabriel eu já vi. Gabriel é ativo, né? Gabriel Qual que é é o teu ativo. Insta, Gabriel? Tá mudo. Abre aí, cara. Conversa Vou com a gente. colocar na descrição aqui. Coloca, que eu vou... Gabriel Alencastro 2, mas vou colocar aqui. Ah, tá. Porque até quem trabalha assim mais nessa... Eu com o meu tributário atual lá, hoje em dia ele tem até funcionária, né? Então, assim, virou uma empresa de fato. E a gente percebeu assim que se não paga tráfego, caiu muitas visualizações, né? Então, assim, daí eu até estava vendo por que caiu tanto, porque às vezes eu tinha 2, 3 mil visualizações no Story e baixa para 300, 400, 500. Então, daí eu comecei a ver, daí eu disse, acho que é porque eu não pago, está na hora de pagar, né? Os posts impulsionados e tal, porque eles estão cada vez mais limitando um negócio, né? Então, até que ponto, então, quem é uma empresa de internet? Se eu trabalho com visualização de conteúdo, né? Se o meu produto é e eu agora, se eu não estou pagando, eu não estou aparecendo, até que ponto essa minha despesa não vira insumo? Sim. Porque, assim, sem ela, o meu negócio não existe. Não, né? de fato. Para a gente refletir, porque não existe. Antes, né? Tanto que crescia um monte e tal, daí eu disse, por que parou? Né? E daí, é porque não faz vídeo, tudo bem, mas daí é porque eu tenho preguiça. Mas, ai, horrível, né? Daqui a pouco vocês vão me ver aqui, ó. Eu também não sou muito fã de vídeo, né? Ai, pior é Ativa o editar. sininho que está aqui em cima, se inscreva né? no canal. Inscreve, ele tinha acabado de dar um like. Não, mas vai ter, não adianta, se quiser ir nessa área, vai ter que aprender a fazer sem rir ainda, falando bem serinho. Mas então, assim, quando a gente está num mundo de negócios disruptivos, né? O Gabriel, eu, tu, quem bota conteúdo na internet, é uma coisa que não se cogitava 5 anos atrás, né? Quanto menos fazer dancinha. Então, vocês viram até o cara do TRE fazendo dancinha e tal. E até que ponto a dancinha dele não fez ele conseguir se comunicar com os jovens e fazer com que o TRE chegasse numa linguagem passível de compreensão dos jovens? E até que ponto não é imprescindível para uma empresa que quer vender para um público jovem investir nesse tipo de mídia? Né? Então, o que dizia essa decisão do insumo? Ela era da Ricardo Eletro, se eu não me engano, e no contrato social, porque quem ganha da decisão está que no contrato social tem publicidade. Quem não está com a despesa com atividade fim publicidade... O KNAI de publicidade não consegue. Não consegue se aproveitar. Então, é uma questão também de planejamento tributário, porque o que eles dizem? Que a Ricardo Eletro só consegue vender, ou empresas desse tipo só conseguem vender se eles dão a verba de mídia, porque se eles não derem a verba de mídia, que eles pagam mídia para as pessoas, para fazer... É aquele quadradinho que aparece lá no nosso Gmail, é aquele não sei o quê, então, assim, sem aquilo eles não vendem. Tanto que a gente brinca aqui que o celular do meu marido é metido, porque às vezes ele diz, não entendi, eu tenho tal coisa. Né? Então, assim, claro, isso aí é tudo tecnologia que está ouvindo o que a gente está conversando. Esses dias eu falei com a minha irmã no celular que eu queria um sapato novo, começou a aparecer propaganda de sapato. Né? Então, assim, lógico que né, isso aí é robô com inteligência artificial. E até que ponto, num futuro para o comércio varejista, que é cada vez mais online,
as despesas com inteligência artificial não viram um insumo necessário para a finalização do negócio? Né? Porque a gente vive num mundo disruptivo, troca muito. Então, Sim. o que era insumo fácil de... Lógico, num vergalhão de aço, se tu não tiver, sei lá qual é o material que vai dentro do aço, mas sei lá, se não tiver ferro de não sei o quê, não Sim. vira vergalhão. Mas quando entra nesses novos produtos disruptivos, né, eu acho que E algo área interessante muito de ali, debate. e algo interessante também, a gente viu por outro lado, que algumas questões que antes eram consideradas insumos podem vir a não se tornar mais. Vou te dar um exemplo. Tinha um parecer da Receita que previa que sacola plástica para mercado era insumo. Hoje em dia, será que sacola plástica, eu não consigo aplicar essa tese da retirabilidade e dizer que sacola plástica não é mais necessariamente um insumo do mercado? Porque, Exato. de fato, eu posso ter, hoje em dia, um mercado funcionando sem precisar fornecer sacola plástica. Inclusive cobrando ali R$5 a outra sacolinha. Inclusive cobrando pelo uso dessa sacola. E aí esse faturamento dali, o cara vai poder se valer de algum tipo de creditamento dessa sacola plástica? Ai, bom ponto, porque aqui no Rio eles cobram, né? Acho que é 5 centavos cada sacolinha. Dependendo do mercado é 10. Se for no Zona Sul é 10 centavos. Agora, se você for ali num É que eu sou Princesa, ecologicamente correta. Eu levo você a minha leva sacolinha. a sua sacolinha. Mas, Beleza? às vezes, quando está acabando as de lixo, eu compro a sacolinha. Exatamente. Esse reuso todos nós fazemos, porque isso é muito mais barato. Exato. E é ecologicamente correto também. Então, a gente dá um destino correto para ela. Mas, de fato, perceba como esse conceito de insumo ele é necessariamente bastante volátil e atualizável. Ele precisa ser, ele não pode ser algo muito rígido, porque senão você gera uma injustiça fiscal, um desequilíbrio que não permite você rever exemplos como esse que eu te dei. Exato. E são atualizações que a sociedade vai tendo e que você precisa estar constantemente revendo, né, o que você já considerou como insumo para ver se ele continua se aplicando, para ver se aquela realidade continua existindo. Né? Acho que a grande questão do conceito de insumo aqui é igual, por exemplo, debate por outro dia, tá, gente? Mas que eu acho muito bacana, despesa dedutível de IRPJ. O que é despesa dedutível? O que é despesa operacional para ser considerado como dedutível? É debate para um congresso. Mas, se você pegar no fundo, são coisas que você precisa estar constantemente revendo para saber como que aquilo impacta, seja para entrar alguma nova, algum novo conceito de despesa que possa ser dedutível, seja para retirar outras, né? Então, acho que isso é muito, muito interessante da gente entender que isso é um processo constante, né? Essa revisão, essa revisitação aos temas, ela precisa ser constante. Sim, com certeza. Não, eu acho que assim, nos últimos 10, 15 anos, mudou muito, né? O conceito, se a gente olhar... Eu uso por base, no ano 2000, eu morava na Austrália. Eu só conseguia falar com os meus pais uma vez por semana num cartãozinho que tu raspava uma senha e ligava de orelhão. Porque né? Então, isso foi no ano 2000. Então, isso eu te digo exatamente. De 2000 a 2001, eu morei lá. E era uma vez por semana, e era $10 ainda, era caríssimo, né? Para a minha realidade estudantil da época. E então, assim, tu vê, hoje não se vive sem um celular. Tem um relatório da ONU que diz que 65% das crianças de hoje vão trabalhar com profissões que ainda não existem. Hoje, muita gente, tu pergunta para o filho e diz, o que tu quer ser? Eu quero ser youtuber. Né? Quando a gente era criança, não existia a possibilidade de ser youtuber. E se eu for um youtuber, muito youtuber ganha infinitas vezes mais que um advogado. E daí, tu vai construir uma empresa. Por quê? Porque ninguém consegue ser youtuber sozinho, né? Aqueles Leonardo, como é que é aquele moreninho que é famosíssimo? Ai, que briga com o Bolsonaro. Tem vários. Felipe Neto. Felipe Neto. O Felipe Neto. O Felipe Neto, tinha uma amiga minha que trabalhava com produção, a Lucas Neto, Felipe Neto, eu sei que ela era uma das 30 pessoas que trabalhava fazendo os vídeos com ele. Então, assim, daí já vira uma empresa. E aí, como é que o cara consegue produzir para o YouTube
Daí o que de repente seria uma despesa administrativa, que é, sei lá, iluminação, né? Sim. Passa a ser uma despesa necessária. Como é que vai fazer um vídeo do YouTube sem uma iluminação? Sim. Eu acho que aí a gente entra numa série de debates, mas daí, assim, eu entro principalmente no quanto é ineficiente o nosso sistema tributário, o quanto ele precisa de reforma, porque, assim, tu imagina como é que vai o judiciário definir esse monte de nuance? Isso é humanamente impossível. Sim. 80% das demandas do judiciário são atreladas a PIS e COFINS. Então, assim, era muito melhor, e eu acho que todo mundo que eu falei já em aula, congresso, tudo, no ambiente de amigos, tenho certeza que os empresários preferem pagar um pouco mais, sabendo exatamente quanto vão pagar, do que ficar nessa doideira de acredita, não acredita. Pode, não de pode? novo, esse custo da insegurança, né? Isso acaba sendo repassado para o consumidor final, encarecendo o produto que ele quer colocar, porque ele precisa colocar um custo de insegurança. Claro, senão quebra, porque vai saber o que acontece. E quando a gente fala de insumo e de PIS e COFINS, talvez seja um dos temas onde isso fique mais aparente, né? Essa insegurança jurídica, porque, de novo, é um tema que, num curto espaço de tempo, e aí isso não tem nada a ver com a revisitação e com a revisão que a gente estava falando agora há pouco, mas num curto espaço de tempo eu tenho o judiciário, que em tese deveria estar sendo somente acessado muito mais à frente para definir ou discutir esse tema, todo o tempo revisitando matérias, e eu não consigo solidificar uma coisa julgada tributária. Não vou nem entrar nessa barbárie de revisão de coisa julgada tributária que a gente está tendo agora. Não vou entrar nisso, porque se eu entrar, eu vou sair da live, porque eu vou ficar bem chateado. Mas, sem entrar nesse mérito, nessa infelicidade, infelizmente, do nosso Supremo, sem entrar nesse ponto, a gente precisa se preocupar muito mais, e até mesmo no nosso dia a dia, enquanto advogado, e isso é algo até que eu converso bastante com o Léo, com o nosso querido Raiki, essa segurança e essa vontade de deixar claro para o contribuinte, olha, isso aqui a gente está fazendo para te deixar mais seguro de que, seja esse pedido de recuperação, seja esse pedido de compensação que a gente está fazendo, não vai te prejudicar lá na frente. Por quê? Porque eu não sei como o julgamento final dessa matéria vai ser. Eu não sei o que o STF pode dizer sobre esse seu assunto, porque se eu utilizo como argumento dificuldade de arrecadação ou custo que isso vai ter de impacto para definir se aquilo é ou não aplicável, se aquilo é ou não correto do ponto de vista tributário, se o meu argumento é meramente arrecadatório, é muito difícil eu definir com segurança se o que você está me pedindo agora, lá na frente, vai ser considerado o correto, o justo, o direito. Não, e quando a gente impacta, porque eu costumo dizer em aula que a finalidade principal da tributação é o custeio da despesa pública, é a arrecadação e o custeio da despesa pública. No momento que a gente tem essa demanda judicial gigantesca, o custo desses processos para o governo é gigantesco. Então, assim, tu chega uma hora que o custo de compliance, atrelado ao custo operacional de ter essas demandas judiciais com um custo caro de processo de hoje, bobeia, o governo está perdendo dinheiro de não deixar acreditar. Eu também acho. Né? Porque, assim, se um dia bota no papel todo esse custo, só que assim, né? E até porque a empresa tem que ser do lucro real, não são todas, são empresas mais fiscalizadas, né? Não é... São, né, empresas amplamente fiscalizadas, e daí tu tem essas grandes... Já é uma hipótese super restrita. Já é um nicho de gente já é um nicho, para se enquadrar. Só que é um nicho que tem advogado bom e que vai se defender até o final. Então, assim, é um nicho que tem um processo caro. Para economizar quanto? Né? Para quantos procuradores da Fazenda tem que ter para defender isso? Né? Qual o tamanho da estrutura e quanto custa o judiciário? Por quê? Porque a gente não pode isolar o judiciário do custeio da despesa pública. Ele tem que estar ali, principalmente, a meu ver, para proteger garantias fundamentais, uma série de outras coisas. Mas agora ficar discutindo a rebimboca da parafuseta se é essencial ou se não é essencial para um processo produtivo de uma empresa, isso aí, no momento que isso chega no Supremo Tribunal Federal e no STJ,
eles deixam de ser guardiões da... Não, eles são guardiões da Constituição, por quê? Porque o nosso fisco não respeita a Constituição, por muitas vezes. Mas até que ponto esse tipo de estrutura tributária não gera um custo tão alto a ponto de atrapalhar a arrecadação? Sim. Quer ver um outro assunto que hoje em dia tem sido bastante utilizado, ainda mais a gente conversando sobre essas novas formas até de compra, né? Despesa de armazenamento galpão logístico é considerado uma despesa dedutível. Você pega essas grandes operadoras, né? Mercado Livre, Amazon, Via Varejo, Lasa, todas elas trabalham bastante com esse conceito de diversificar galpão logístico, diversificar setores de armazenamento. Armazenamento em si é considerado uma despesa dedutível e acaba sendo um setor que hoje em dia já sofre, né? Ele já é bastante favorecido com uma série de medidas, né? A gente tem uma série de medidas que geram incentivo fiscal para esse setor e, do meu ponto de vista, a gente acaba gerando, meio que sem querer, porque todo mundo quer meio que incentivar a atividade, a gente gera um desequilíbrio fiscal com uma pá de incentivos focadas num setor só. Ao invés de pensar a matriz tributária do ponto de vista dos setores econômicos, com maior diálogo, eu pego e falo, puta, isso aqui está dando dinheiro. Caraca, maneiro, eu vou criar um negócio para isso aqui poder vir para a minha área, para onde eu estou, para eu ter uma influência sobre a concessão desse tipo de benefício, porque eu quero ter aqui um grande galpão logístico. Um exemplo X. Por quê? Galpão logístico vai se enquadrar numa série de benefícios federais, estaduais. A troco de quê? Não. E quando a gente pensa nesse sistema tributário, falta se pensar como um todo, né? A gente pensa, tem um artigo do Vitor Tanzi, que foi diretor do Banco Mundial, num livro chamado Responsabilidade, Transparência Fiscal e Desenvolvimento, que ele fala sobre as formações dos sistemas tributários, e daí eles são inicialmente pensados por economistas, com modelos perfeitos, só que daí eles não contavam com os advogados. E daí os políticos, e começa a virar uma colcha de retalhos, e daí a gente... Né? Daí chega que a finalidade vence quem tem o maior lobby. Né? Infelizmente, então, acaba vencendo quem tem a maior capacidade de lobby, de advocacy, como muita gente gosta de chamar. Então, acaba que a gente fica... Né? Teria que alguém fazer um custo, Roberto, agora chegou... Porque ele tá novinho, ele tá sem barba, ele tá gaúcho, tá lá na tua terra. Eu vivo nas redes sociais. Não. Então, obrigado, irmão, obrigado pela tua presença aqui. Então, quando a gente imagina sistemas tributários, né, é só a gente ver o caos dos sistemas tributários quando a gente vê essas nossas propostas de reforma. Não que elas não sejam boas, todas elas eram boas. A PEC 45 Sim. Era boa, a PEC 110 era boa, essa reforma fatiada do governo não era boa. Não. Mas assim, não, porque daí assim, tu tem que fazer uma coisa pensada como um todo, não ir enfiando uns pedacinhos, entendeu? Porque daí sim virou caos, né? Tem que, tem que reformar tudo, né? Pensa e estrutura. Tanto a 45 quanto a 110 eu achava elas boas, porque elas acabam com esse caos do PIS e da COFINS. A 45 eu tive a oportunidade de ler ela inteira, eu achei bem boa. A 110 eu li uma parte, não consegui ler toda, mas parecia fazer bastante sentido. A principal discussão é que uma leva o IVA para a esfera estadual e a outra deixa o IVA na esfera federal. E daí, como a gente vive num sistema federativo, no momento que tu leva para a esfera federal, tem o risco do não repasse, né? Que Sim. Tem, isso a gente sabe, né? Então, Sim. Não importa quem vença as próximas eleições. A gente vive numa democracia política. Então, lógico Sim. Que quem vencer vai repassar lindo, maravilhoso, repassaria lindo, maravilhoso para os seus governadores e os seus senadores. E daí, quem tiver um estado meio... Até me contaram sobre voto de cabresto. Eu disse, ainda não existe, que nós fizemos uma viagem pelo Nordeste, Norte, lá, e daí estavam me falando que na Amazônia
não sei se é verdade ou não é, né? Mas aquela coisa que o pessoal de lá disse, que eles pegam as urnas, por mais que o voto seja secreto, daí se um determinado político vê que teve pouco voto lá, porque era para ter mais, mas votou pouca gente, desliga a luz da cidade. Tipo assim, cortou a luz. E daí, tipo, como forma de dizer, tu não me obedeceu, então vai ficar sem luz. E daí deixa umas 2 semanas sem luz para ver se na próxima não fazem mais. Então, assim, a gente vive num país gigante, né? Que não se tem... Então, assim, tu imagina o que não vão fazer com uma cidadezinha pequenininha que é de um governo contra. Não importa quem esteja na União, entende? Isso é política. Então, essa é a grande defesa de que... Mas que seja... E daí o problema, só que daí o que acontece? No momento que tu tem um IVA ou um imposto sobre IBS, que é como eles chamam, né? Esse nosso... coisa que é um IVA, é a mesma coisa. IVA brasileirado. É o IVA brasileirado. Aí o problema é que a nossa Constituição não dá todo o ICMS para os estados ou o município. Então, assim, daí tem a repartição no ente federativo. E a questão da municipalidade, o Brasil é dos poucos países que tem, né, a questão do município, normalmente... Como um ente federado, né? Como um ente federado. Normalmente, nos outros países... Eu até não sou contra a questão dos municípios, que realmente é um país de dimensões continentais. Como é que vai saber o que precisa o interior do interior do interior de não sei aonde? Realmente, a ideia é boa, mas daí chegou na hora da repartição de constitucional de receita e tal, daí a gente tem um entrave para essa tributação. Mas, e o PIS e COFINS, o que ele é? Ele é uma alternativa da União para não repassar valores, porque ele é uma contribuição, né? Exato. Ela não precisa, então, assim, a União não tem interesse em enfiar isso dentro nem do IBS, nem do IVA. Por quê? Porque daí precisa repartir. E na nossa repartição constitucional de competências, os pobrinhos são os estados, né? Tem muita atribuição e pouca receita. E algo que é muito curioso, né? Mesmo quando a gente vai pensar o PIS e a COFINS do ponto de vista, às vezes, de essencialidade, né? Desse prisma de essencialidade, você tem conceitos, às vezes, conflitantes entre o que o ente federal, o que a União está considerando como sendo de essencialidade ou de fundamental, e, às vezes, o que um ente estadual ou um ente municipal pode considerar ou não como essencial. Principalmente o ente estadual, né? Porque o ente municipal só tem tributo cumulativo. O ente estadual, ele não necessariamente ele acata o fundamento de essencialidade ou o fundamento de não cumulatividade da mesma forma que interpreta o ente federal. E esse tipo de confusão é muito louco para mim. Ele acaba gerando no contribuinte uma insegurança ainda maior, porque ele fala, poxa, mas isso daqui um exemplo de energia elétrica, acho que é muito bom, né? Isso daqui não é essencial? Como que isso aqui não é essencial? Mas o Estado está falando para mim que ele considera isso aqui essencial. Não, amigo, calma aí. Mas o federal diz que para a tua atividade isso não é essencial. Aí ele fica, mas como? Como que não é? Como que um diz para mim que é essencial? Como é que eu vou funcionar sem isso? Então, esse tipo de falta de unicidade no discurso, né? Quando você vai falar de tributos não cumulativos e de tributos indiretos, gera distorções, gritantes para mim, né? Principalmente quando a gente fala dessas empresas que, em geral, são empresas maiores, que estão no lucro real, como a gente falou antes, que às vezes a maioria das vezes operam em mais de um estado. Elas às vezes têm no Rio de Janeiro algo considerado como essencial, em São Paulo nem tanto, em Goiás nada, Minas Gerais é um outro mundo. Ela fala, porra, como assim? Desculpa, tá gravado. Mas ela fica, mano... No Rio de Janeiro é normal falar palavrão, fiquem tranquilos. Perdão, isso aqui é quase uma vírgula, gente, desculpa. Mas ela fica meio assim, cara, o que está acontecendo? Quem eu preciso procurar? Onde eu vou conseguir achar um conceito que eu consiga utilizar de maneira única para a minha atividade? Tudo que eu preciso saber. Não tem. Não tem. Não tem. E aí eu vejo muitas vezes a gente se preocupando em gerar um tipo de segurança mercadológica muito grande, ter uma economia muito segura, robusta, quando às vezes a nossa dificuldade maior
está no dia a dia, e não no cenário econômico, no macro, não, irmão. O pequeno ali, o dia a dia, às vezes é muito complicado para quem vai estar no setor administrativo dele saber qual vai ser o campo correto que ele precisa preencher para poder se valer como um insumo. Porque se ele colocar num campo errado, babau, irmão, você não vai levar esse crédito, desculpa. E o pior de tudo, você vai achar que levou, você vai declarar que levou, e lá na frente você vai descobrir que não levou, quando você recebeu o quê? Um auto de infração maravilhoso, gigante, bonito, com duas vezes o valor que você teria que pagar em multa. Porque você interpretou errado algo como insumo que não era, desculpa. Não era insumo. É que se a gente, né, mas também abre o precedente, né, de dizer, pobrezinho do contribuinte, mas alguns, né, infelizmente, às vezes os bons pagam pelos maus. Então, né, às vezes acontece, mas por isso que eu não sei até que ponto, assim, a não cumulatividade, ela traz justiça, mas ela traz confusão quando é base sobre base, entende? Sim. E outra, por que na nossa matriz tributária a gente tributa a receita, a gente tem que tributar o lucro? O que sobrou? Por quê? Porque no Brasil tem empresa que não tem lucro, está falindo e está pagando imposto. E está pagando imposto. Então, assim, a gente não tem... tem que incidir sobre o lucro, não sobre a receita. Né? Essa sistemática, outra sistemática bastante E complicada. ainda o lucro, e ainda teve prejuízo, ainda tem a trava dos 30%. Não pode nem compensar no ano seguinte. Não pode compensar. Então, assim, a gente vive num sistema que ele é muito... Claro, as alíquotas são menores, se a gente compara com Estados Unidos e Europa, então, mas até que ponto não é melhor pagar alíquotas maiores sobre uma base correta do que alíquotas menores sobre uma base maluca, né? Muito empresário me diz, Aline, eu preferia 1000 vezes saber o quanto eu pago. Um pouco mais, mas eu saber, é X. Quantos por cento? 10, 30% sobre o teu faturamento vai ser comido pelo governo. E depois acabou. E quer ver algo que é muito surreal também, né? Quando a gente fala de insumo, fala de PIS e COFINS, a gente acaba gerando empresas que elas não têm, às vezes, uma atividade econômica própria. Ela tem 45 quinais dentro do objeto social, que ela fala, irmão, tudo que eu vou precisar, eu vou colocar como objeto social. Por quê? Porque assim fica muito mais fácil de dizer que aquilo é fundamental para a minha atividade. Para qual atividade? Irmão, escolhe aí, pega dentro dos 45 objetos, vai ter alguma coisa. Em algum lugar eu vou conseguir encaixar. Essa falta de identidade eu acho super complexa também. Eu vou aproveitar esse debate de insumo que eu botei um link, porque eu vou fazer uma propaganda que eu tinha esquecido de falar para vocês. Para quem não sabe, né, ali do Tributário Atual, a gente tem um curso de contabilidade para advogados que está aberto até o fim do mês, e vão ter aulas ao vivo dessa vez. Então, são 8 aulas ao vivo, e a gente fez um código de desconto para quem está no grupo. Então, ele é válido só até amanhã, né? Que daí dá 30% de desconto no valor do curso, ele fica 12 vezes de R$70. Então, eu botei o link ali, vou botar no grupo de WhatsApp também, ou então, quem não achar esse link, eu não consegui entrar depois, o código é Grupo OAB, daí só entrar no link ali da Hotmart e botar Grupo OAB, quem quiser, né? Mas esse é válido só até amanhã. Então, quem quiser, para quem participou do grupo, porque daí é justamente essa questão, às vezes a gente entra nesse debate de consumo, não cumulatividade, e às vezes eu percebo que as pessoas estão acompanhando o debate, mas não estão entendendo tanto, né? Afinal, como é que é a sistemática Mas por que não optou pelo sistema acumulativo? Porque o sistema acumulativo, para quem gasta bastante e está no lucro real, ele não vale a pena, né? Sim. Então, foi obrigada a fazer minha propaganda aqui, né? Não, jabazinho de boa, isso não é nem o almoço do Roberto. Não, isso Nada, aí, tá longe. 12 vezes de R$70, eu digo, porque ele custa mais, mas daí eu disse, não, falei ali com o pessoal, ele disse, não, do grupo da OAB, vamos, a gente faz tá durando até amanhã esse super desconto aí do grupo da OAB. Não, mas bacana, irado. A alternativa que o STJ deu, né, na verdade, dessa
da essencialidade, do teste da retirabilidade, eu considero uma alternativa inteligente, em termos de como decidir de uma forma justa, mas inviável num país do tamanho do Brasil. Viável num país com a quantidade de empresas dentro do Brasil, se tudo vai ter que ser levado ao judiciário. Não tem como o judiciário analisar caso a caso. É impossível. Pois é, e aí a gente fica com uma jurisprudência que, em tese, termina com um tema que não termina. Que aumentou mais o tema. Exato. O Sérgio André, que é da UERJ, defende a necessidade da existência de um tribunal tributário. Eu concordo com ele. Porque, assim, além de tudo, é uma matéria que os julgadores, por muitas vezes, desconhecem. Principalmente quando se chega nessas comarcas bem pequenas, do interior, que ali o que mais aparece é cível e criminal, né? Sim. Então, previdenciário, que aparece por tudo e tal, mas realmente o tributário. Então, a gente chega, né? E até que ponto não seria válido realmente se ter uma justiça tributária, porque daí pelo menos vai ter uma decisão e desonera dali, porque é uma quantidade gigantesca de empresas no país e a gente trabalha com a área mais essencial em termos de arrecadação, em termos de custeio de despesa pública. Porque como é que vai executar despesa pública se não tem arrecadação? Sim. Sem arrecadação, e não adianta a gente dizer, quando a gente estuda modelos tributários, não adianta a gente dizer, mas então, que nem a Soraya, aquela de, vamos fazer só sobre a renda, doida? Então, assim, né, olha, gravado, a gente ia ser tudo processado, mas assim... Tudo, tamo lascado, vamos embora, Aline, tá de boa. Discordo integralmente do posicionamento da candidata que não deve ter estudado políticas públicas tributárias. Sim. Pelo seguinte, é uníssono em toda a doutrina que em países subdesenvolvidos, cuja base arrecadatória do imposto de renda ela é muito pequena porque as pessoas não têm renda. Não tem renda. Então, tu não tem como tributar essa pessoa. Por isso que em países subdesenvolvidos faz-se imprescindível, em termos de base arrecadatória, se tributar o consumo. E daí, quando a gente tributa o consumo, a gente tributa mais quem é mais pobre, que são tributos regressivos, naturalmente regressivos. E como é que se resolve isso? Aí é o meu mestrado. Eu já estou só na propaganda. Mas esse eu não estou vendendo nada, não. Mas eu tenho um livro escrito chamado ICMS, Regressividade Tributária Alternativas para uma Tributação Mais Justa, que é baseado... O que acontece? Por exemplo, o Canadá. Como é que eles resolveram isso há 30 anos atrás e eles diziam que isso era impossível? Com o GST Credits. O GST é o Goods and Service Tax, que é o IVA deles lá. Ou seja, todo mundo paga sobre o consumo. Mas daí tu faz uma declaração de imposto de renda que prova que tu é pobre. E daí, provando que tu não precisa ser necessariamente pobre, porque lá ninguém é paupérrimo, né? Mas a desigualdade social não é tão grande. E daí, se tu prova que tu não tem condições, tu ganha de volta um pedaço do teu GST. Mas daí, eu e tu, por exemplo, não vamos ganhar, entendeu? Porque daí porque a gente tem uma renda maior, e daí tu consegue diminuir um pouco a regressividade desses tributos, pelo menos para a camada mais baixa. Então, assim, minha conclusão do meu mestrado, que eu vou contar aqui, depois quem quiser ver números e coisa, lê no livro, mas, assim, a conclusão é, num país como o Brasil, realmente vale muito mais. Só que como a gente tem uma diferença do Canadá, de que a nossa população muito pobre, que vive abaixo da linha da pobreza, não tem a sensação de pertencimento, de dignidade social capaz de fazer uma declaração, porque muitas vezes são analfabetos, sem acesso à internet, coisas desse gênero. E, então, não tem como a gente exigir desse cara que está numa marginalização social que ele cumpra com uma obrigação acessória. E daí, para esse aí, a minha proposta é atrela ao Bolsa Família e distribui mais um pedacinho do ICMS para esses aí de volta. Por quê? Por uma questão de eficiência, para a gente não ter que, mais uma vez, todo mundo se cadastra, fazer um software, não sei o quê, por uma questão de eficiência de distribuição dessa renda, atrela ao Bolsa Família, por mais que saia do bolso do ICMS, né, no caso. E daí, para uma segunda camada da população, que não é aquele beneficiário do Bolsa Família, mas que também tem uma renda familiar abaixo de 2 salários mínimos, existe um estudo do IBGE, que é o POF, que é o Plano de Orçamento das Famílias. O IBGE faz um estudo de 10 em 10 anos do padrão de consumo das famílias conforme a sua renda. E daí tu vê
que o brasileiro consome muito cosmético, né? Então, assim, consome porque é um povo vaidoso, não tiro a razão. Mas o cosmético sai do critério da essencialidade. Sim. Então, quem sai daquela margem de pobreza extrema começa já a consumir alguns produtos com menos essencialidade. Mas, mesmo assim, 80%, 70% do que eles consomem é atrelados a produtos de alta essencialidade, que é energia elétrica, a alimentação, né? E quando se trata de modelos tributários, a minha posição, quando se trata de mínimo existencial vital, eu chamo do mínimo mesmo. Eu entendo como necessariamente subsidiado pelo governo a alimentação, eu nem incluo moradia, tá? Eu não sou uma liberal, eu não sou uma social, né, uma social igualitária, no caso, assim, eu sou uma liberal igualitária, então eu defendo uma intervenção mínima, mas um mínimo tem que intervir, né? E porque não existe dinheiro, na minha opinião, socialismo, nos modelos do Estado social-democrata, como Thatcher e todos esses estados tentaram implementar na Europa, na minha opinião, é um modelo econômico falido que não funcionou lá, não tem dinheiro para pagar todas essas políticas públicas, infelizmente, adoraria que tivesse, mas eu acho que todo mundo tem que comer. Então, assim, comer não dá. Então, e daí, dentro desse critério de essencialidade, devolve-se para esses, porque não adianta isentar o arroz. Daí o Adolfo, a Aline, o Ramon, o Roberto, o Gabriel, todo mundo está Raquel, comprando, exemplo. A gente está se beneficiando do arroz de graça. Então, assim, né, quando a gente pensa em reforma, fugir do tema, né, mas assim, não tem nada a ver com PIS e COFINS, mas quando a gente pensa em políticas públicas arrecadatórias, se a gente não pensa como um todo, viabilizando custeio de despesa pública e justiça social, a gente não tem um modelo tributário eficiente, né? Sim. A própria ideia, na minha visão, de eu precisar conceituar insumo, né, como uma forma de tentar diminuir base de cálculo, mostra o quanto o sistema de PIS e COFINS ele é um sistema injusto. Por quê? Ao determinar que você vai poder excluir determinados gastos, né, da sua consideração de base de cálculo do PIS da COFINS, ele demonstra que, olha, para mim, o certo seria que você fizesse isso daqui sobre a sua, não sobre a sua receita, como eu faço, mas sobre o seu lucro. Mas como eu estou fazendo em cima da sua receita, eu deixo você tirar isso, só que ele pinça. Ele escolhe o que é possível retirar. Só que entenda a forma como eu me entendo, se essa é uma contribuição social utilizada, seja lá para o custeio dos fins sociais, seja lá para o PIS, seja para a Previdência, se esse é o fundo dela, a finalidade dela real, eu não deveria permitir acreditamento de insumo algum. Entenda, se eu tenho uma base de cálculo aferida de maneira correta, justa, sobre o que deveria ser efetivamente, na minha visão, lucro, para incidir contribuições, com o fim que as contribuições têm previstas lá no 95, se é esse o objetivo, eu não deveria ter nenhuma possibilidade de acreditamento de insumo. A própria sistemática de insumo demonstra que para eu tornar aquilo um pouco mais justo, um pouco mais equilibrado, eu permito a você, empresa, retirar determinados gastos da base de cálculo. Entende? Eu estou deixando você tirar isso daqui, que é quase o que você estava falando ainda agora, tentando trazer uma conexão de essencialidade, de mínimo existencial para a sua atividade, de imprescindibilidade, eu deixo você tirar. Mas tudo aquilo que é um pouquinho a mais, isso aqui para mim vai ser considerado base tributária. Então, até isso que você falou agora há pouco, do ponto de vista da pessoa física, como mínimo existencial, tem, de certa forma, a ver com o que a gente está discutindo aqui, porque tudo isso que é um insumo sem o qual a PJ não consegue funcionar, de fato, é um mínimo existencial da PJ. É o mínimo existencial da empresa para ter sua atividade econômica saudável. Entende? É o mínimo que ela precisa para poder funcionar. Sem aquilo ali, eu não consigo funcionar. Se sem isso aqui eu consigo funcionar, e isso aqui é considerado insumo, ora, isso sequer deveria ser a base de cálculo de PIS e de COFINS.
Não precisaria uma operação para eu fazer um pedido para a Receita considerar se aquilo é ou não base de cálculo tributável. Porque é óbvio, latente, que sem aquilo, a minha PJ não funciona. Então, para que eu criar toda uma sistemática, eu criar todo um arcabouço, toda uma discussão sobre algo que, em si, sequer deveria existir. E daí que é muito louco, né? A gente pensando em sistemática tributária, para a gente que é advogado é bom pra caceta, irmão. Puta demanda, MS, é coisa maravilhosa, dá dinheiro. Ninguém está reclamando. Porra, distribui um MSzinho para fazer exclusão de PIS e de COFINS de base de cálculo, a gente adora. Pô, a gente ama para poder pegar insumo, maravilha. Mas pensando no ponto de vista de sistemática tributária, a necessidade de uma categorização de insumos dedutíveis demonstra que aquela é uma base de cálculo que, no final, poderia ter sido corrigida desde o início. Entende? Lá de início é uma base de cálculo que está sendo estabelecida de maneira equivocada, na minha visão. Entende? Você está muda. De um tributo ineficiente que serve para arrecadação sem ter que distribuir com os outros entes federados, mas que gera uma confusão gigante. Exatamente. Exatamente. Gostei desse bate-papo, hein, Aline? Por isso que eu falei que grupo de estudos é legal, né? É porque bom. Daí, assim, não, se a gente está em cima de um palanque, a galera conversa menos, daí, é a tua vez de falar, minha vez de falar. Por isso que essa, né, a gente trocando uma ideia, e quando vê, daqui bobeia já surgiu uma tese de insumo com LGPD, uma de publicidade, uma, né? E a gente vai indo, daí alguém dá uma ideia. Tarifa de cartão de crédito. Tarifa de cartão de crédito. Então, assim, aí a gente vai... eu acho que o grande mérito da nossa querida OAB, né, é a aproximação de colegas, né? E a gente não vive isolado, né? A gente estava falando ainda no início aqui do nosso network, e não é só... Olha o debate, tu já falou, às vezes daqui a pouco, quando é uma coisa de grupo que é mais próxima, né? Daqui a pouco chama o Rodolfo, olha, sabe tal coisa, olha essa reportagem, não sei o que mais, porque daí já se aproximou, já sabe quem é, já fala. Então, eu fico muito feliz que essa ideia esteja funcionando, né? Nós aqui, o Adolfo, a turma que participa bastante aí da OAB, né? A gente já é uma turma de amigos, né? Antes da pandemia a gente tomava uns shopping depois das reuniões, agora a reunião presencial não acontece mais tanto, e os shopping do lado da ordem ali fecharam, né? Faliu todo o barzinho, pobrezinho. Abriu um, deliciando. Já podemos fazer evento. Né? E vamos fazer nosso evento no fim do ano, né? Esperar o Dr. Latif, ele que vai nos dizer quando que vai ser a data direitinho. Sim. Mas a gente tem ainda mais um encontro do grupo de estudos, agora em novembro, de forma online. Daí vamos ver se em dezembro a gente consegue achar uma data, né, para fazer o nosso encontro. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma consideração sobre o tema? Que agora que eu vi que já são quase 8 horas. O tema passou rápido. Nem sentimos, né? Eu só queria acrescentar que insumo é tudo que a empresa precisa por imposição legal. A Receita Federal um dia vai entender isso. Tá? A gente vai batalhar para isso até a morte. Morreremos batalhando. Morreremos batalhando. Não é possível. A empresa tem uma série de obrigações para cumprir, precisa dedetizar, precisa dar manutenção em equipamentos de refrigeração. Caramba, como é que vai falar que comércio não tem insumo, gente? Pelo amor de Deus. É isso. Já me revoltei, já falei o que eu queria. Vamos, prossigam. Seguiremos, né? Tem que ativar o judiciário, daí mais uma vez abarrotando o nosso judiciário, para conseguir ter uma decisão sobre esse tipo de provocação numa reflexão maior, né? Que torçamos para que não seja ainda em plenário virtual. Por favor. Por favor. Ai, pessoal, então acho que eu vou encerrando aqui a nossa reunião. Né? A próxima deixa eu ver que dia direitinho aqui que eu tenho aqui no grupo. Meus eventos. No dia 1º de novembro, 18h30,
Então, já está marcada ali via Zoom, é o mesmo linkzinho, é só entrar às 18h30, pessoal. Vou mandar e-mailzinho avisando antes. E fico muito feliz que a gente tenha esse debate aqui entre amigos, né? Todos. Esperamos que tenham surgido ideias produtivas. Em nome do Dr. Latif, nosso presidente, que hoje ele me deixou aqui para encerrar a nossa sessão. Então, né, muito obrigada a todos. Vou